Então, como se deve lutar contra pecados sexuais? Então, a arma mais poderosa contra a impureza sexual, eu diria que é a humildade. Padrões de pensamento e comportamento pecaminosos são frutos de raízes mais profundas dentro de nós. Se nós quisermos parar de dar frutos ruins, devemos direcionar nosso ataque primário contra a raiz e não contra o fruto. E a raiz do pecado sexual não é o nosso desejo sexual, é o nosso orgulho. Nós vivemos uma época dominada pelas explicações humanistas seculares do que o homem é. Por exemplo, por explicações darwinianas da biologia e freudianas da psicologia. Assim nós absorvemos facilmente certas suposições naturalistas, humanistas. Uma dessas, entre muitas suposições, é que nossos impulsos sexuais são remanescentes de nossos ancestrais bestiais, né, primordiais. E que, portanto, nós lidamos com eles com gaiolas de restrições pessoais e sociais externas, né? E essa é uma perspectiva muito conflituosa. E quase sempre, muitas pessoas, mesmo na igreja, vão tentar ensinar as pessoas a usar armas partindo deste mesmo princípio, não é? Isso nos vê como vítimas e monstros. Por um lado, somos vítimas do nosso passado antigo e, por outro lado, somos monstros sexuais se expressarmos os nossos impulsos primordiais de formas não sancionadas pelo nível predominante de tolerância sexual. É também uma explicação totalmente inadequada em vista do nosso problema sexual consumidor dos nossos dias, da nossa cultura. Os graus de depravação, distorção e destruição sexual humana são de tal natureza que quase todo mundo pensa coisas e muitos fazem coisas para as quais não temos outra palavra senão mal, não é, para descrever. Então o sexo em si não é o problema. Não é? É chocante quão pouco nossos impulsos bestiais, malignos, internos têm a ver com nossa intenção genética primordial, a procriação. Nenhum outro instinto humano apresenta tantos desvios em suas expressões como o instinto sexual. Não é? E aí a nossa cultura não consegue acompanhar a expansão disso e das definições sexuais. LGBTQ, vai aumentando as letras, porque o alfabeto já não é mais capaz de conter. Não é? Agora é uma abreviação e você tem que botar um mais depois, e não há nada que não possa ser acrescentado. E isso provavelmente já está obsoleto. Vão ter que pensar numa nova forma de nomear essas coisas. Está ficando, eu diria, tragicamente ridículo. Mas como o darwinianismo nega qualquer base para atribuir valor moral a qualquer coisa, não podemos chamar algo de perversão, porque esta palavra tem conotações morais. Freud também chegaria à mesma conclusão. Então estamos tentando resolver o problema da perversão sexual humana eliminando o conceito de perversão sexual. Mas isso não pode ser dimensionado para abranger todas as expressões sexuais sem destruir as pessoas, não é? E a sociedade e todo tipo de relacionamento, com todos, usando todos das maneiras mais destrutivas. E não vai funcionar, porque a raiz do problema não é realmente sexual. A raiz de todo pecado, não é única, né? O que a Bíblia
diagnostica como a raiz da perversão sexual humana o que muitas vezes, e com razão, nós chamamos de quebrantamento sexual. O que é? Como a Bíblia define isso? Aonde ela vai? Ela não vai para onde naturalmente nós iríamos. Nós podemos ver isso claramente em Romanos 1, 21 a 26. Paulo diz assim, porque embora conhecessem a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe deram graças, mas tornaram-se fúteis nos seus pensamentos e seus corações insensatos obscureceram-se. Alegando ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens semelhantes a homens mortais, aves, animais e répteis. Por isso, olha só, por isso Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à impureza, para desonrar seus corpos entre si, porque trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoraram e servir a criatura em vez do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E Paulo continua, por essa razão, Deus os entregou a paixões desonrosas. Paixões desonrosas que se referem ao pecado sexual em todas as suas expressões, heterossexuais, homossexuais e outras expressões desviantes, desviadas, corrompidas, depravadas. Todas essas coisas são uma manifestação da humanidade em completo desequilíbrio e alienação do seu Criador. Então a verdadeira raiz da perversão da qual as paixões desonrosas das paixões sexuais são apenas um fruto, é o orgulho humano. O orgulho humano é a raiz, não é? E as paixões sexuais depravadas são só um fruto. Então o orgulho é um buraco negro de egoísmo consumidor no âmago da natureza humana decaída. A natureza do orgulho é consumir, trazer para dentro de si e ver todas as coisas como algo para suprir esse buraco negro de desejos e necessidades. Então ele vê as outras pessoas, e vê também toda a criação, e vê até o próprio Deus como uma coisa a ser usada, não é? A serviço dos desejos do eu, dos desejos do ego humano, aos desejos do meu eu. E todos os homens são assim. Todos nós sabemos disso por experiência. Sabemos que quanto mais alimentamos qualquer expressão de orgulho, seja através do sexo, da raiva, da luxúria, da cobiça ou de qualquer outra coisa, o apetite do orgulho aumenta em vez de diminuir e nos impele a consumir cada vez mais aquilo. Então, assim como a gula ou a anorexia é o orgulho que infecta e manipula a orientação do eu em relação à comida, ou a ganância é o orgulho que infecta e manipula a orientação do eu em relação ao dinheiro. A imoralidade sexual e as perversões são o orgulho que infecta e manipula a orientação do eu em relação ao sexo. Então o pecado sexual é o orgulho humano descontrolado que rejeita o Criador a fim de consumir sexualmente os outros para o benefício de si mesmo, não é? Então nós podemos pensar no orgulho pessoal e no julgamento corporativo. Isso não significa, contudo, que exista uma correlação exata entre a natureza do nosso quebrantamento sexual específico de cada pessoa e a nossa rebelião pessoal contra Deus. Porque todos nascemos com naturezas em rebelião contra Deus. Mas a nossa sexualidade individual é moldada por uma série de influências pessoais, familiares, biológicas e socioculturais, não é?
Alguns fatores com os quais nós nascemos, alguns podem ter sido impostos abusivamente sobre nós e alguns que abraçamos e nutrimos pecaminosamente. A Bíblia reconhece todos esses fatores. Mas quando Paulo diz que Deus entrega um povo, não é, ou os homens, aos desejos dos seus corações, à impureza, ele está se referindo principalmente, embora não exclusivamente, a um julgamento corporativo, um julgamento do todo. Quanto mais um povo se desvia dos limites ordenados por Deus, mais Deus remove as restrições às expressões sexuais de orgulho, resultando num deslize da sociedade para a destruição sexual consumidora, como nós temos experimentado. Portanto, devemos ter em mente que, independentemente da orientação sexual, da disfunção ou da distorção com que estejamos lidando, o nosso maior problema pessoal não é sexual, é o orgulho. Você não é seu. A nossa arma mais poderosa na luta contra a impureza sexual não é uma gaiola para restringir os nossos impulsos depravados, nem é uma maior tolerância ao desvio sexual, não é? Acolhimento, mas uma profunda humildade. E a humildade é uma profunda compreensão e aceitação da verdade de que não somos nossos. É por isso que Paulo deu aos Coríntios este conselho sobre pecado sexual. Ele disse: fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que uma pessoa comete são fora do corpo, mas a pessoa sexualmente imoral peca contra o seu próprio corpo, ele diz. Ou você não sabe que seu corpo é um templo do Espírito Santo que habita em você, que você recebeu de Deus. Você não pertence a si mesmo, mas foi comprado por um preço. Então, glorifique a Deus em seu corpo. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Então, sim, é necessário fugir de uma tentação sexual atraente, tomar medidas. Eu vou dar uma série de passos sobre isso no final desse vídeo. Tomar medidas comportamentais. Mas observe que a ênfase principal de Paulo não é a modificação do comportamento, nem a libertação da opressão demoníaca, sendo que ambas são realidades da nossa complexa experiência humana e, portanto, tem algum lugar na nossa luta pela pureza sexual. Paulo vê a questão principal da nossa luta sexual como o orgulho que resta dentro de nós. Vocês não pertencem a vocês mesmos. É por isso que a chave para a nossa liberdade, o grande assassino do nosso pecado sexual, está em abraçarmos essa realidade. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 20. Isso é o que significa que não somos nossos. É isso que se parece a humildade, a descrição da humildade, é com isso que se parece a descrição da humildade que mata o pecado. Essa é a morte do orgulho e de todo o seu poder perverso sobre nós. Liberdade não é a liberdade de expressar nossos desejos sexuais alimentados pelo orgulho. Liberdade é a humildade, é a humilde crença de que não somos de nós mesmos, não pertencemos a nós mesmos e, portanto, não somos escravos do nosso orgulho que consome tudo, mas somos livres para sermos aquilo que Deus nos criou para sermos.